post-it, aplicativo, lista de tarefas, agenda. Você já tentou de tudo, mas parece que nada consegue organizar sua vida, certo? É porque pouco importa a ferramenta se você não se conhecer ou saber como aplicar de um jeito que funcione pra você. Desenvolvi um método que me ajudou muito e hoje sou bem mais produtivo. Confere no primeiro link da descrição. A grande real é o que acontece. É muito bom, Yuri. Vamos imaginar o seguinte? Vamos imaginar quando eu comecei a pesquisar sobre TDAH, eu percebi que não tinha ninguém que falava sobre TDAH adulto, tá? E eu sei que eu sou bom de comunicação. Não vou negar. Sempre soube, porque todo mundo falava. Até porque eu já tinha sido, na época que eu comecei a falar, já tinha sido candidato a vereador na minha cidade, vamos falar sobre isso. Eu era o cara que apresentava trabalho. Eu sempre fui bom de comunicação. Então, quando eu tive a ideia, vou criar um canal parecido com o do Yuri, tá? Só que, com a diferença, pra gente grande, pra adulto, eu poderia conviver com a ideia de que, se eu tivesse feito, teria dado certo. Aí eu ia olhar o Yuri é diferente de mim. O Yuri fala pausado, o Yuri é mais tranquilo, fala bem, mas é diferente. Eu ia olhar o Yuri e falar assim, olha lá, ele não é tão bom como eu, e olha ali, ó, deu certo. Só que eu não teria feito. Por quê? Porque é muito mais fácil eu conviver com a ideia de que se eu tivesse feito e tinha dado certo, do que eu tentar e ver que não sou tão bom quanto eu imaginava. Que quando eu tento e eu vejo que eu recebo uma crítica, que eu falo muito alto como aconteceu e eu tive que ajustar, que eu interrompo as pessoas, como estou melhorando, é difícil você conviver com a ideia de que você não é tão bom quanto você achava que era. Então é mais fácil você ficar no campo imaginando, puxa, se eu tivesse feito, ia ser muito bom. E aí acontece aquela velha situação, né? Tá passando o carro do ovo aqui. Da pamonha. O carro da pamonha. Ei! Dá já, ele vai embora. Vamos lá. Foi o que eu tava falando? Volta. Então é mais fácil eu conviver com a ideia de que se eu tivesse feito, ele vai embora. Se eu tivesse feito, eu teria dado certo. Né? E aí o que acontece? Eu coloco desculpa por não ter tempo, por ter um transtorno. Eu tenho TDAH, né? Ah, não vai dar certo porque eu tenho isso, que eu tenho aquilo. E coloca como uma desculpa. E coloca como, a verdade é essa, como uma muleta, como uma desculpa. O Simon veio pro campo e eu percebi que eu não era tão bom de comunicação quando eu achava. O Simon veio pro campo e eu percebi que foi isso que permitiu você evoluir. Pô. E aí entra na parte que a gente falou. Eu comecei a criar o que o TDAH demora a desenvolver, né? Que é criar maturidade. Na formação, né, biológica, vamos fazer, a gente tem um atraso, um delay. Tem um delay. Né? Em criar maturidade. Mas se a gente trouxer isso pra treta do dia a dia, é quando você tá lá no teu dia a dia, falhando, errando, atrasando a tua conta de luz, perdendo um emprego, né? Deixando a prova passar na faculdade, sendo irresponsável. E eu vou falar, eu abandonei 3 faculdades. Meu amigo, as 3 faculdades que eu abandonei, claro, teve o viés do TDAH, óbvio. Só que teve muita irresponsabilidade, sim. Que agora, com 28 anos de idade, e com tudo que eu passei, eu tenho maturidade para não deixar acontecer. Pergunta se nessa semana de prova da faculdade, meu amigo, eu gabaritei tudo que eu tinha que gabaritar. Estudei pra cacete. Olha que interessante, eu tenho TDAH. Continuo com o mesmo transtorno. Mas foi importante você entrar na prática para Claro. você falhar e perceber que o caminho não era esse, ou mudar um pouco. E maturidade tem a ver com isso. Sim. Maturidade é eu me colocar em situações que vão me trazer desconforto por decisão própria. Não, cara, vai ser ruim. Porra, vai estar lá no podcast com o Yuri, vai me incomodar, vai me trazer ansiedade, eu posso gaguejar, eu posso falhar, a galera pode tacar pedra em mim, beleza. Mas eu vou me colocar lá, vou lidar com isso. E aqui que tá, vou me regular lá, e se não me regular, vou aprender com aquilo por decisão própria. Só que aí muitas vezes a gente faz o quê? Por ter medo de não agradar, por ter medo de falhar, o que você faz? Você não faz. E aí tu não cria maturidade. Tu vira um mimizento. O TDAH, ele tem uma questão muito importante que tem a ver com a nossa dopamina basal e etc., que é um dos neurotransmissores responsáveis para você ter um engajamento. Então você quer fazer alguma coisa, só que o TDAH ele tem uma coisa que é o seguinte: muito fica só no campo das ideias. Sim. Porque o fato de você imaginar que assim, poxa, eu queria fazer uma apresentação num teatro.
pô, que legal, hein? Vou fazer a apresentação, eu vou ser o papel principal, vou me aplaudir no final. Uou, tal, sei o quê. A gente Aquilo já é o suficiente. Cara, eu já vi. Ufa, você solta dopamina, solta né? dopamina. A gente fica feliz pra caramba. E aquilo já é suficiente e tal. Aí o que você faz? Aí na hora de... Mas pra você ser um ator e ir lá pro teatro, você tem que fazer o quê? Entrar numa escola, procurar, ir atrás. Sim. E aí é onde você não entra em ação. Tu tem a dificuldade de entrar em movimento. Exatamente. E a gente não faz as associações que precisam fazer, né? Exatamente. Gente, é muito importante você ter essa ideia, você sabe, ter esse conhecimento pra se perceber cometendo aquilo e agir, ter uma ação oposta. A ação oposta, a gente vê na psicologia principalmente, é uma regrinha fundamental para quem tem TDAH. E é simplesmente você fazer o oposto daquilo, como o nome já diz, daquilo que você quer fazer. Pessoas que têm depressão, por exemplo, qual que é a vontade que você tem quando você está deprimido? Se enfiar na cama, em posição fetal, por uma semana. Tudo aqui, vamos fechar. Então, só que a depressão é a única doença que você tem que fazer exatamente o oposto daquilo que você tá com vontade. Quando você tá gripado, você tem que ficar recluso mesmo. Quietinho e tal. Deprimido, não. Deprimido, você tem que fazer o oposto. E ter esse conhecimento, sendo o teu próprio especialista, né? No teu transtorno, e esse é o ponto. Dica 1. Você tem transtorno. Seja seu próprio especialista. Tá? Você vai ouvir o Yuri falar, você vai ver eu falar, né, Yuri? Só que a gente fala de um contexto geral, generalizado. A gente não pode... Você tem que olhar, pegar esse contexto geral e converter pra tua vida. Por exemplo, um exemplo de ser o meu próprio especialista, vamos dizer assim. O pessoal acha ou imagina que fazer o podcast ele é ruim pro convidado. Porque o convidado vai ter que se preparar, vai ter que estudar, não sei o quê. Mas o anfitrião também fica assim, caraca, eu tenho que saber conduzir, eu tenho que saber fazer uma pergunta legal. E o que acontece? Todo dia que tem podcast, eu acordo, eu demoro pra levantar da cama. Olha Só aí, que eu tô levantando... É o primeiro gatilho. Primeiro gatilho. Assim, não, eu vou ficar aqui, porque aí vem uma coisa que a gente vai falar agora sobre a autossabotagem. A autossabotagem é uma coisa que é muito presente nos seres humanos, mas principalmente tá ali no TDAH, porque o TDAH tem esse ciclo do tipo assim... Bom, eu já recebo muita crítica e eu tenho certeza que se eu fizer esse podcast, geralmente o primeiro, né? Se eu fizer esse primeiro, vai ser uma merda, vai vou cair te contar a no conexão. primeiro que eu participei. Vou chegar lá. E aí a gente faz o quê? Eu não vou nem tentar. Porque é mais confortável viver com a ideia de que, poxa, poderia ter sido legal do que entrar em ação. Só que tem uma coisa. Hoje eu tô no meu 11º podcast. Olha só. Todos eles eu sofro de ansiedade. O que eu fiz hoje? Hoje eu acordei. Eu falei assim, mais 15 minutos. Aí eu pensei assim, não, 15 minutos, caramba. Eu vou levantar, vou fazer o que eu tenho pra fazer. Diga. Vou levantar, vou fazer o que eu tenho pra fazer. Por quê? Porque eu vou... Aí eu perdendo o raciocínio aqui. Resolve essa treta aí. Não, vou colocar pra ele filmar a gente ali, ó. Pode pegar, não. Ali, dá a volta que é melhor. Aí, ó. Isso. Concluindo. Voltando. Fui lá no... Ô, gente, o bom é que é o seguinte... E voltei. A gente não precisa nem se explicar. Cara, isso aqui é uma coisa que me liberta. É que eu não preciso mais me explicar quando eu dou o delay. Tá tranquilo. Mas vamos lá. Aí eu acordei e o que eu fiz? Eu fiquei ali na cama uns 5 minutos. Não, cara. Se eu ficar 15, eu vou querer ficar 30 na cama. Vou querer ter um ciclo de autossabotagem. Não, cara, vai dar tudo errado. Não vai dar tempo de olhar as coisas. Cara, como não vai dar tempo? Eu acordei 2 horas antes. 2 horas pois antes. eu vou levantar agora. E Isso, deu tempo certinho. Aí que tá o ponto. Esse é o ponto. E quando você Muito se bom. conhece, você passa a fazer isso. Você passa a se... Seu próprio especialista. Você começa a perceber que você tá tendo um comportamento repetitivo Isso. e autossabotador. Ótimo. E você muda o leme do teu barco, entendeu? Quando você fala isso, Yuri, é exatamente essa questão. Porque olha só, quando você percebe... Por exemplo, olha o que você falou. Eu estou no 11º e ainda sinto ansiedade. Cara, ansiedade é bom. Ansiedade é pra te alertar. Ansiedade é uma emoção que todo mundo vai ter. E é pra te alertar, velho. A te alertar que o quê? Que você precisa entrar em movimento. A te alertar que você precisa entrar em ação, se preparar, estudar. Se você não tivesse essa ansiedade, você não ia fazer esse checklist que você faz. Exatamente. Você não ia, puta merda, o João que tá ali, vou procurar o melhor. João, tu é brabo. Eu vou cuidar disso daqui. Cara, eu vi o teu primeiro podcast. Eu vi que você melhorou a estrutura, colocou um negocinho, deixou mais bonito. Que é isso? Isso é... Você querer ter essa ansiedade. Mas sabe, isso é ansiedade? Porque a ansiedade te faz o quê? Entrar em movimento, te alertar pra você fazer aquilo. Só que aqui que tá. A treta é quando você não faz, não entra em movimento. Paralisa. Aí você vira, a ansiedade pega fogo. Eu gosto de falar que a ansiedade, ela tem um lugar específico pra ficar, né? Vamos imaginar uma casa, né? Aqui no teu apartamento, Yuri.
Olha só, a ansiedade, onde que o fogo... Onde que é o lugar que o fogo pode estar aqui no teu apartamento? Onde tem madeira... Não, enfim. o lugar correto pra ele é no fogão. Ah, sim. Porra, no se fogão. pegar fogo aqui nessa mesa, ferrou, cara. Acabou ele tudo. tá no lugar que ele não deveria. Exatamente isso que acontece com a ansiedade. A ansiedade, ela tem um lugar específico dela, que é alertar a gente. Ela te alertou que, cara, tô ansioso, eu preciso entrar em movimento pra me preparar, pra fazer o checklist do Simon, pra conhecer a história do Simon, pra perguntar pra ele. E você acha que ficar na cama prostrado vai reduzir sua Não, ansiedade? vai aumentar. Vai aumentar. Na verdade, tudo aquilo que você evita Isso. é justamente aquilo que você tem que fazer. Porque olha só o que acontece. Quando você... Obrigado. Valeu, João. Quando você não enfrenta... Porque, olha só, o seu cérebro, ele quer o quê? Prazer ou dor, certo? As duas coisas que movem ele, tá? Então, olha só, quando eu não enfrento a ansiedade, você não enfrentou a ansiedade. A ansiedade tá ligada ao quê? A coisas, pessoas, lugares e situações. São essas 4 coisas. A ansiedade não aparece do nada. Tô ansioso. A galera acha que a ansiedade é abstrata. Não tem motivo. Não, a ansiedade que você sente não é abstrata. Ela tem um motivo, né? É igual o fogo que eu te falei. Se o fogo estiver pegando aqui na mesa, meu amigo, tá tudo errado. Deu merda. E é isso que acontece quando você não entra em movimento. Aí você pensa, né? Puxa, eu não vou entrar em movimento por causa do podcast, né? Eu vou ficar na cama, igual você falou. Quando você fica na cama, o teu cérebro, na hora, ele recebe o quê? Eu vou ligar pro Yuri e vou falar, o Yuri, vou cancelar o podcast. É igual um outro podcast que eu participei, o primeiro. Eu fui olhar o podcast um dia antes. Olha TDAH, de última hora, né? Falei, eu recebi o convite, que você foi também. Vou me preparar. Você tinha um mês pra se preparar. Eu tinha um mês. Mas o bom, a adrenalina é faltando 5 minutos, faltando um dia, uma hora. Aí, o que eu fiz? Eu tinha um mês pra me preparar. 15 dias, sei lá, mas tinha um tempo, né? E eu, uma semana antes, um dia antes, eu fui olhar. Quando eu olhei, eu apavorei. O primeiro podcast que eu olhei e falei assim, caraca, mano, só tem neurocientista, os caras pica, e eu falei, eu não vou. Eu fui pra casa do Márcio, falei, Márcio é meu gestor, falei, Márcio, eu não vou mais, cancela que eu não vou. Aí ele, como assim? Eu falei assim, liga aí. Aí o Márcio pegou, ligou na TV, eu falei, os caras que estão lá, velho. Eu falei, não vou, quem que sou eu? Não vou. E entrei no apavoramento, e aquela coisa louca, a ansiedade bateu. Peraí. E você sente a ansiedade. O primeiro sinal da ansiedade é você sente no corpo, né? Físico. O que acontece? Taquicardia, me deu caganeira. Eu falei, cara, e agora? Não, o corpo somatiza, né? E aí eu falei, pô, mas vamos lá. Aí era decisão. E aí, Simon, você vai pra treta ou você vai fugir? Se eu escolho não ir, o meu cérebro ia tranquilo. E aí libera dopamina isso daí. E aí você ensina pro teu cérebro que aquele comportamento é o correto. E aí sabe que... E não é, porque ele quer te proteger. E aí, numa próxima oportunidade... E aí você vai querer enfrentar e falar, não, dessa vez eu vou, perdi a oportunidade. Ele vai aumentar os sintomas para que... Ou seja, vai fazer pegar fogo na mesa, na parede, no quadro, em tudo que tem que pegar, para que você não vá lá e faça. Porque ele precisa te proteger, né, Yuri? Te proteger para você não fazer aquilo, porque aquilo é errado. Exatamente. Então, agir na ação oposta, entrar em movimento é o que vai te proteger e vai te fazer entrar em movimento. Só que você tem que entender isso. E tem uma coisa também que a própria neurociência explica, que é a respeito das nossas conexões cerebrais. Que é o seguinte, quando você se habitua a fugir, porque fugir é confortável, querendo ou não é confortável, você não enfrentar uma situação de perigo, de medo, e você começa, por exemplo, uma pessoa que tem medo de falar em público, o que ela geralmente faz instintivamente? Na hora que tem a faculdade, trabalho de faculdade, ela se oferece. Não, deixa que eu faça a pesquisa, mas na hora de apresentar, vocês vão lá na frente. E aí você cria esse negócio de... E assim, e isso, querendo ou não, vai alimentando o próprio medo de você falar em público. Tô usando um exemplo banal aqui, básico, bobo. Mas o que acontece? Na verdade, para que você cure, porque eu acho que isso te incomoda, você não poder falar em público, você tem que estar toda hora se esquivando. Agora, para você curar isso, justamente você tem que entrar em ação e enfrentar. Porque criar o caminho neural. Isso, criar o caminho neural. Porque na hora que você passa a primeira vez por falar em público, você vai suar frio, você vai gaguejar, você vai imaginar coisas terríveis antes de você pisar naquele tablado mais alto da sala, né? Que é lá na frente, perto do quadro. Cara, tudo de ruim, entre aspas, vai acontecer. Só que o que acontece? Você apresenta e você vê que você não morreu. Não morreu. E aí, na segunda vez, aí você... Ufa. Na segunda vez, o seu cérebro também vai entrar em ação. Caraca, você vai morrer se você pisar no palco, não sei o quê. Não, cara. Mas aí você começa a ensinar o seu cérebro que aquilo não mata, que aquilo não morde, e que você pode até falar bem e coisas novas acontecem. E aqui que tá um detalhe.
A partir do momento que você não tem mais ansiedade pra estar nos lugares, nas situações, com as pessoas, né? Aí começa a ter um problema. Porque aí vai começar a evitar que você se prepare. Exatamente. Eu tenho ansiedade até hoje. E o resultado? O resultado é que eu fui pro podcast. Você também deve ter enfrentado essa ansiedade. Foi. E meu amigo, um dos mais vistos foi o meu. E eu falei, cacete. Porra, eu falei, caraca, mano. Olha que coisa louca. Então, Um assim, Zé Mané que não é médico, que não é nem- nada. Exatamente. Tá ligado? E eu falei assim, puta merda. E aí que tá? Se eu tivesse cancelado, eu tô falando. Sai. Você tá contando mentira. Meu amigo, eu não tô contando mentira. Eu passei por isso também. Eu falei, não vou. Eu não sou ninguém. É. Quantas vezes você pensou isso? E às vezes a gente não entende, porque o TDAH, meu amigo, a sua autoestima é abalada sim. Não vem falar que você tem autoestima forte a vida inteira, que você não tem. Tá? A minha autoestima, gente, para. A autoestima inabalável. Não existe, tá? Para com esse negócio aí. Isso é coisa, né, de gente aí que conta mentira na internet. Né? Cara, tu tem ela fragilizada e tá tudo bem. A história nossa, minha e do Yuri aqui, é como que a gente tem enfrentado isso.